Boa noite com Jesus. Deus está aumentando a fé de cada um nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Irmãos, quando estamos focados na palavra de Deus, o Senhor entra em cena, derramando o seu Espírito Santo, esmiuçando toda a obra maligna. Vitória temos em Cristo, vida eterna. Vamos discorrer aqui alguns parágrafos da mensagem Aquele Dia no Calvário. Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era. Ele nunca poderá ser o mesmo. Tudo que ele já desejou ou ansiou é encontrado quando ele alcança aquele lugar. Este foi um dia tão importante e uma coisa tão importante. Isto estremeceu o mundo. Isto estremeceu o mundo como nunca antes. Quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dúvida do pecado. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no meio do dia e teve uma prostração nervosa. As rochas tremeram. As montanhas se despedaçaram. Os corpos dos mortos saíram das sepulturas. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Agora, ele tem sido mais malvado desde então, porque isto trouxe luz para a raça humana. E qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com a sua coluna quebrada. Aleluias! O diabo está com a sua coluna quebrada. Agora, Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi. O maior preço que já foi pago e o único que poderia pagar aquilo. Veio e fez isto no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas. Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano. Viveu uma vida sob os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. Ali, quando Satanás pensou que ele não faria isto, ele não passaria por isto, ele foi para o Getsêmani. E cada tentação que homem algum já suportou, ele passou por isto exatamente como todos os homens. Mas ele pagou o preço e foi isto que escureceu a terra, como uma anestesia para uma operação. Irmãos, quando o médico aplica um anestésico em um homem, ele primeiro tem que derrubá-lo antes dele operar. E quando Deus deu a operação para a igreja, o mundo teve um anestésico. A natureza teve uma convulsão. Não é de se admirar. Deus na carne humana. Eu faço uma pergunta. Deus na carne humana? Sim. Irmãos, Deus na carne humana estava morrendo. Isto foi a hora em que o mundo esperava. Mesmo assim, muitos deles não sabiam disto, como é hoje. Muitos procuram por estas coisas, e mesmo assim, eles não as reconhecem. Eles não veem a saída. Eles continuam procurando prazeres e coisas do mundo, tentando descobrir uma saída. Eu te digo, esta saída, esta procura é somente quando você realmente olhar de uma maneira correta isto, deixando entrar em seu coração estas verdades. Jesus é o plano perfeito de salvação, onde Ele mesmo veio nos redimir do pecado, pagar a dúvida do pecado. Fazendo isso, você vencerá. Sairá destas escravidões que o inimigo te coloca. Está na sua frente a liberdade de caminhar ao lado do Senhor Jesus, como realmente tem que caminhar. Continuando aqui, ali havia muitas placas apontando para aquele dia. Muitos grandes presságios que foram prenunciados pelo Cordeiro através do boi.
através da pomba e todas essas coisas. Mas mesmo assim, isto não poderia romper aquilo. Isto não poderia romper aquela prisão da morte, pois Satanás tinha a terra. As próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra, queimando enxofre. Lúcifer era o filho da manhã, e ele andou na terra quando ela era um vulcão que queimava. Aquelas mesmas rochas que haviam esfriado quando Jesus morreu no Calvário, foram vomitadas da terra. O preço estava pago, e foi rompido o cativeiro de Satanás. Preste atenção nisto, meus irmãos, ouvintes pela internet. Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais. Quando ele quebrou a espinha de Satanás ali no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isto traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus com os pecados perdoados. Aleluia, nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito, há um telefone ali, há uma linha para a glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. Se um homem está cheio de pecado, isto o deixou em contato com a velha central. Ele pode ser perdoado daquele pecado. Não somente isto, mas aquele pecado é pago. Oh, glória a Deus! Você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente você não é, você nunca poderá ser, mas um que é digno tomou seu lugar. Você está livre, nós estamos livres. Você não tem que se preocupar mais. Você não precisa ser um homem buscador de prazeres aqui na terra, pois há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham abaixo das águas e perdem todas as suas manchas de culpa. Você não tem que estar perdido, amigo pecador. Há um caminho e um caminho do alto, e é chamado o caminho da santidade. O imundo não passará sobre ele, pois ele vem primeiro à fonte. Então ele entra no caminho do alto. Ele rompeu os poderes de Satanás. Ele abriu as portas da prisão do inferno para cada homem que estava trancado nesta terra, na prisão, temendo que quando ele morresse, o que a morte seria para ele, o Calvário. Ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse libertado. Você não precisa mais ser partido pelo pecado. Você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado, bebendo, fumando, jogando, mentindo. Você pode ser honesto. Você pode ser justo e direito, e Satanás nada pode fazer a respeito disto. Porque você está seguro na linha da vida, está ancorado na rocha das eras. Nada pode te abalar disto, nenhum vento pode te abalar disto, nada, nem mesmo a morte ela mesma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto é o que o Calvário significa. Homens que estavam em cativeiro foram libertados. Homens que uma vez estavam sob o temor da morte, não pode mais temer a morte. Um homem que anseia por uma cidade cujo artífice e construtor é Deus, ele pode andar no caminho do alto e erguer a sua face em direção ao céu. Porque ele está livre, aleluia, ele está redimido. Ele não precisa se preocupar mais, pois há uma maneira de saber se você está certo ou não. Deus nos dá vida. Nossos pecados acabaram. Aquele dia no Calvário pagou o preço. Quando vemos tudo aquilo, não é de se admirar que o poeta escrevesse: rochas fenderam e os céus escureceram. O meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. A abertura do véu revelou o caminho para as alegrias celestiais e o dia sem fim. Olhe para o Calvário. Olhe sempre para Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Que Deus aumente a fé de cada um nesta noite. Vai para casa crendo nisto, olhando para a cruz, na cruz do Calvário, onde Jesus derramou o seu sangue por você e por mim. Deus te abençoe. Amém.